Olá, turma! Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina de português instrumental. Nesse vídeo, nós vamos continuar abordando o nosso assunto de concordância nominal e verbal, lembrando que a gente está falando sobre o tópico 9.1 e hoje, neste vídeo, nós vamos abordar especificamente algumas regras referentes à concordância nominal quando a gente tem apenas um adjetivo e vários substantivos. Então, como que a gente vai fazer essa concordância e a que esses adjetivos vão se referir? Então, vamos começar a tratar das nossas regras especiais quando a gente está falando de um adjetivo referente a vários substantivos. Observe que nós vamos tratar o caso aqui em que a gente vai ter um adjetivo depois de dois ou mais substantivos, e esses dois ou mais substantivos são sempre do mesmo gênero. Então a gente está tratando de substantivos do mesmo gênero. Vamos ao primeiro exemplo aqui. O prefeito recebeu o secretário e o embaixador argentino. Nós temos que argentino é o nosso adjetivo que está no singular. Portanto, ele vai se referir apenas ao substantivo mais próximo, que é o substantivo embaixador. No segundo exemplo, a gente tem a mudança dessa oração. A gente altera essa oração para o prefeito recebeu o secretário e o embaixador argentinos. Então percebam que argentinos agora está no plural. Quando a gente tem o adjetivo no plural, ele vai se referir a ambos substantivos anteriores. Então a gente pode afirmar neste caso que tanto o secretário quanto o embaixador são argentinos, o que não acontecia no primeiro caso. No nosso primeiro exemplo aqui, apenas o embaixador é argentino, pela forma que a gente escreveu. A gente não pode falar nada sobre o secretário, tá bom? Se a gente quer afirmar que os dois são argentinos, a gente precisa colocar o adjetivo no plural, da forma que foi feita no nosso segundo exemplo aqui. Perfeito? Nossa segunda situação. A gente continua trabalhando com um único adjetivo referente a vários substantivos. Mas agora a gente vai trabalhar com substantivos de gêneros diferentes. Então observem que na primeira situação, no slide anterior, a gente trabalhou com substantivos de mesmo gênero. Agora nós vamos ver um exemplo para substantivos de gêneros diferentes. Ele apresentou argumento e razão justos. A gente tem aqui que argumento é um substantivo masculino e que razão é um substantivo feminino. E a gente está tratando o adjetivo como um adjetivo no plural e no masculino. Isso significa que a gente está afirmando que tanto o argumento é justo quanto a razão é justa. Ou seja, os dois são justos. Então, o adjetivo se refere aos dois substantivos. Se nós alterarmos nosso exemplo de forma que ele fique, ele apresentou argumento e razão justa, eu alterei o meu adjetivo para que ele seja escrito no singular e no feminino. Então ele está fazendo referência somente ao substantivo feminino, que vem logo antes dele. Então a gente está afirmando somente que a razão é justa, não necessariamente o argumento. Tá? A gente pode fazer uma terceira alteração. Nessa terceira alteração, eu alterei a posição dos dois substantivos. Então, a minha oração ficou da seguinte forma. Ele apresentou razão e argumento justo. Então, se eu tenho o meu adjetivo no singular masculino, eu estou me referindo somente ao substantivo masculino anterior a ele. Então, perceba que eu, quando uso o adjetivo no singular,
eu estou me referindo ao substantivo que vem logo antes dele. Por isso que eu alterei na minha terceira oração a ordem dos substantivos. Terceira regra. Quando a gente está falando de um único adjetivo referente a vários substantivos, né? Todas as regras apresentadas nesse vídeo, elas são referentes a um único adjetivo referente a vários substantivos. Nessa terceira regra, a gente vai trabalhar com o adjetivo antes dos substantivos. Então, vocês podem retornar o vídeo aí e observar que nos exemplos anteriores e nas regras anteriores, a gente estava trabalhando com o adjetivo depois dos substantivos. Tá? Então, nessa terceira regra, a gente vai trazer o adjetivo e antepor ele aos substantivos. A gente vai ter duas situações. A primeira situação é quando a gente estiver tratando verbos de ação. Tá? Um exemplo de verbo de ação aí é vi. Então, verbos de ação são aqueles que indicam alguma atividade, alguma ação sendo realizada. Tá? Nosso exemplo é dado pela seguinte oração. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. O nosso verbo de ação é o verbo vi. A gente tem desrespeito como um substantivo masculino, enquanto ingratidão é um substantivo feminino. Quando eu falo que eu nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão, o adjetivo está concordando com o substantivo mais próximo. Ele concorda com o substantivo mais próximo, mas faz referência ao outro substantivo também, ou aos outros, caso a gente tenha mais de dois. Tá bom? Então, eu alterei o meu exemplo. Eu alterei também a ordem dos meus dois substantivos. Então, agora meu exemplo ficou como? Nunca vi tamanha ingratidão e desrespeito. Como eu trouxe o substantivo feminino para próximo do adjetivo, o meu adjetivo vai concordar com o substantivo mais próximo, que nesse momento é o substantivo feminino ingratidão. Tá? Última regrinha que a gente vai tratar nesse vídeo, lembrando que a gente está falando ainda de um adjetivo para vários substantivos e reforçando que ainda estamos no caso de um adjetivo antes destes substantivos. Complementando o slide anterior, onde nós falamos de verbos de ação, agora nós vamos falar dos verbos de ligação. Então, para tratar essa regra em que a gente tem verbos de ligação, eu trouxe o seguinte exemplo. Permaneceu fechada a porta e o portão. A gente tem o verbo permaneceu como nosso verbo de ligação. Nós temos porta como nosso substantivo feminino e portão como nosso substantivo masculino. No nosso caso, o adjetivo, que aqui é fechada, vai concordar com o substantivo mais próximo. Como porta é um substantivo feminino, o meu adjetivo também está no feminino. Se eu inverter os dois substantivos, eu vou ter permaneceu fechado o portão e a porta. Mas quando a gente tem verbos de ligação, a gente tem uma terceira situação. Nessa terceira situação, eu posso utilizar o meu verbo de ligação no plural, de forma que o meu adjetivo também vai ser escrito no plural, no masculino e, consequentemente, se referindo a ambos substantivos, já que um dos substantivos está no masculino. Tá? As duas formas de escrever estão corretas. Né? No caso, as três, se a gente falar permaneceu fechado o portão e a porta. E nos três casos, nós estamos dando informação de que tanto a porta quanto o portão estão fechados. Tá bom? Turma,
Essas são as 3 primeiras regrinhas. Tentem criar exemplos no caderno aí, tá? Na próxima aula a gente vai tratar outras regras de concordância nominal. Até lá!